Muito bom. Boa noite, amigos, irmãos, queridos, amantes da Palavra de Deus. E hoje, em especial, eu convoco pessoas que amam as coisas do fim. Pessoas apaixonadas por questões ufológicas, questões escatológicas. Hoje trataremos desse assunto, não é? Sobre a nova ordem mundial. Né? Um assunto recentíssimo, que para mim não é tão novo, porque eu estudo esse assunto, vocês não vão achar que eu estou velho, mas desde dezembro de 1989, quando pela primeira vez eu comecei a receber o material, chamado material da nova era. Quando eu peguei aquele material em dezembro de 89, no comecinho de dezembro, foi lá em Santa Catarina, na cidade de Blumenau, numa igreja que nós fomos pregar lá, uma igreja abençoada, da comunidade evangélica de Blumenau. O pastor passou para mim um material e falou: Pastor Enilton, olha que coisa fantástica. O primeiro material que nós tivemos contato foi da Madre Basileia Schlink, uma alemã que estava estudando sobre a nova era, porque a Alemanha também é um país muito envolvido com a nova era. Não só ele, como todos os países do mundo, principalmente as grandes potências, que detêm o poder tecnológico e econômico do mundo. Então, queridos, eu quero hoje não ser tão prolixo, né? Vamos dizer assim. Eu quero ter uma certa ordem para poder tocar o assunto, porque o assunto é gostoso, apaixonante, tem muito a ver com as coisas que estão acontecendo agora e com as coisas da Bíblia e com a vinda do Anticristo, com o novo governo mundial, que está na iminência de se estabelecer. Então não quero me perder no assunto. Né? Então eu fiz muitos rascunhos aqui, não sei, nunca consigo seguir o que eu escrevo, mas de vez em quando eu quero dar uma coladinha, porque o assunto é diverso. Mas eu quero, em primeiro lugar, definir o que é isso. O que é esse movimento? Né? O que é na verdade, mover internacional, chamado Movimento Nova Era, ou Movimento da Nova Ordem Mundial, ou Movimento do Novo Pensamento, ou Movimento da Nova Consciência. São sinônimos da conspiração aquariana, como também é chamada o movimento da nova era. Então, o que é nova era? Ou o movimento da nova ordem mundial? É um movimento internacional, movido por aqueles que realmente dominam as nações, que são as grandes fortunas e as sociedades secretas, movidas pelo poder das trevas, porque essa é a verdade. Se uma sociedade é secreta, ela tem coisas ocultas. Então estamos falando dos Illuminatis, estamos falando da maçonaria, e a maçonaria ela tem participação nas funções históricas da humanidade. Né? Estamos falando de fundações internacionais de força econômica mundial, como a Fundação Rockefeller, os Rothschild e outras fontes mais, as grandes fortunas mundiais. Estamos falando dos líderes americanos, da grande corte americana. Estamos falando dos Illuminati, já falei. Enfim, esses segmentos da sociedade, né? Essas sociedades secretas, esses elementos decisivos da humanidade detêm um poder de conduzir as nações através desse movimento que é uma rede. Então, esse movimento da nova era é uma rede e que não começou agora, como eu já falei a semana passada, ele já há séculos está sendo implementado. Mas qual o fundamento deste movimento internacional? Nacional e interreligioso, intereconômico. Então ele não tem bandeira nacionalista, ele não tem bandeira nenhuma. Ele tem uma bandeira: trazer um novo pensamento, trazer um novo governo, trazer uma nova forma de viver e trazer o controle total dos homens, né? Através da restrição absoluta do controle da nova era. Ou seja, o indivíduo vai estar conectado ao grande governo mundial.
ninguém mais é solto. Na nova ordem mundial, as pessoas se interconectam. Agora, com a internet, fica mais fácil entender. O indivíduo vai estar conectado com a grande inteligência artificial. Essa é a verdade. Você não vai mais pensar o que você quer, você não vai querer, não vai mais fazer o que você quer, você vai estar preso a uma vontade ligada a essa nova ordem, esse novo pensamento que, na verdade, deriva de um novo governo, um governo mundial, um governo único. Então, teríamos um só governante que regeria as nações, quebrando as estruturas antigas do velho pensamento, ou seja, nação X é de uma forma, nação Y é de outra forma, a cultura indiana é uma, a cultura japonesa é outra, a cultura americana é outra. Não, isso quebraria, porque a nova era visa uma nova consciência holística, onde todos pensam na paz e de uma maneira igual, onde a harmonia que não existe nesta terra haveria de dominar através desse novo pensamento, onde as religiões seriam unidas numa só religião, chamada religião da nova era, ou religião da nova ordem mundial. Né? Essa nova religião panteísta quebraria os radicalismos religiosos. Tudo é válido, porque tudo está no homem. A nova era prega que o homem é o centro de tudo, e que Deus está dentro de você, e você é Deus. Então você não precisa de mais nada, você tem que ter liberdade e paz e felicidade absoluta. Né? Este pensamento novo da nova ordem mundial, ele é atrativo, ele é desejoso, ele é, vamos dizer assim, apaixonante, porque vai trazer paz mundial, vai trazer vida em abundância para as nações, só que na verdade ele é um movimento anticristão, porque ele visa a quebra dos paradigmas tradicionais bíblicos, judaico-cristãos e até muçulmanos. Todas as religiões seriam quebradas por uma só religião, movidas por um novo líder mundial. Esse novo líder seria líder governamental e espiritual das nações. E lógico, todo esse mundo deveria ser preparado para isso. E já está sendo preparado há séculos para essa nova ordem mundial. Né? Vou até tomar um cafezinho, porque eu estou falando sem parar. Estão assistindo? Estão sim, todo mundo Ou acompanhando estão aqui. assistindo as fofocas do Sérgio Moro? Não, tá aqui Não, só para O saber. Wendel tá. Ah, o Wendel. O Cris tá. Sempre tem os cupinchas amorosos. O Cris tá aí, O Cris, eu sei que está abençoado. Hoje é aniversário dele. Feliz aniversário, Cris, Cristiano, amado e querido médico de Jesus, da nossa equipe aqui. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Amém. Então, em outras palavras, a nova era, que é também chamado nova ordem mundial, que é a conspiração aquariana. Por que conspiração aquariana, pastor ou doutor Lenilton? Por quê? Porque dizem os conspiradores, que é aqueles que defendem esse movimento, que a Terra, que o Sol, a cada 2000 anos dá uma volta, né? Uma volta mudando assim o signo do zodíaco que ele corresponde. Então, por exemplo, nós saímos de uma era chamada Era de Peixes, porque estávamos na constelação de Peixes por 2000 anos. Antes foi a constelação de Touro. Então diz, olha só como é a jogada da nova era. Diz o pessoal da nova era que na época de Touro estávamos no Velho Testamento. É quando apareceu Moisés, houve a lei de Moisés dirigindo o povo e tal, e todo aquele espírito do Velho Testamento acabou quando entrou a constelação de Peixes, quando entrou a era de Peixes, que era na verdade a era cristã, que demorou, que acontece há 2000 anos. Muito bem. Há poucos anos atrás, o ponto vernal, ou seja, o ponto da mudança da rotação do Sol, entrou na chamada constelação de Aquários. E isso fez com que nós entrássemos então na chamada era da constelação de Aquários, ou constelação aquariana. Então dizem que com essa mudança, né, de signo, de constelação, existe mudança do pensamento humano e mudança da era. Então com isso haveria então a entrada de uma nova forma de pensar.
eles dizem o seguinte, que as guerras da velha era, os desequilíbrios da nossa forma tradicional de pensar, ele tem que ser mudado com esse novo pensamento que flui das águas de Aquários. Olha que uma coisa apaixonante para quem não é de Jesus, para quem não é firme em Deus, para quem não conhece a Deus. É uma teoria apaixonante, porque ela envolve tecnologia, ela envolve paz, ela envolve unidade, ela envolve amor, ela envolve ecologia. O movimento Nova Era ele traz consigo algumas características. Entre elas, esse prazer pelo natural. Então pode ver que de 40 a 50 anos para cá, a elevação dos temas da natureza se tornou como que famosos. A exaltação da ecologia, de salvar a natureza, são coisas boas. São coisas boas. Como também é bom a volta do homem para o seu interior, então, meditação transcendental, né? Meditação holística, a yoga, né? As formas orientais de relaxamento, tudo isso aí, o zen, né? Tudo isso aí são maneiras da nova era trazer esse novo movimento, trazer o seu movimento, trazer esse novo pensamento. Então, ecologia, naturalismo, meditação, relaxamento, pacificação mundial. Todo mundo quer paz mundial, mas ninguém consegue. Aí que está, ninguém consegue a paz mundial. Vivemos em guerras e ultimamente mais rumores de guerras. Por isso que eu digo que estamos vivendo Mateus 24, que é na verdade o princípio das dores. Ouvireis de guerras, terremotos, pestes, né? Tudo isso aí, sinais no céu, está lá em Lucas capítulo 21. Né? Então, o que significa tudo isso? Significa que a velha situação, que eles dizem, a situação de peixes, ela tem que ter uma solução, porque o homem não está em paz. Mas Jesus falou que no mundo não teremos paz. Eu falei isso semana passada para vocês. Jesus é a nossa paz. Só que a nova era vem oferecer outra coisa. Uma paz que tem uma vertente demoníaca, porque ela vem através de forças ditas espirituais, de seres alienígenas que vão controlar o planeta. Estou até tomando um pouco de café, agora estou entrando num assunto fantástico. A nova era, ela vem permeada pelo pensamento dos ETs. Saibam disso. Nunca se falou tanto em contatos imediatos como nos últimos 30, 40 anos. Que eu, inclusive, me lembro da minha infância, quando começou esse movimento de contatos imediatos, de extraterrestres. E hoje os filmes que mais fazem sucesso, eles tocam nesse assunto. Sempre como salvadores da pátria vêm os alienígenas, ou as viagens interplanetárias, com contatos com outros planetas, Star Wars, contatos imediatos, Star Trek. Quantos filmes, quantos best-sellers temos aí falando desse movimento, que na verdade são mensagens subliminares. É neurolinguística para acostumar a população a contatos com seres de outros planetas. Agora, pasmem, eu toquei nesse assunto a semana passada, na terça-feira. Pois na terça-feira, pode entrar na internet, vocês que adoram isso, dia 28, o Pentágono americano, lógico, Pentágono, né, sede da inteligência militar americana, liberou um assunto importante. Né, declarou oficialmente que houve perseguição a OVNIs. E os Estados Unidos agora liberou os vídeos, tanto de 2011 como de 2004, vídeos oficiais da Marinha Americana e da Aeronáutica, que prevê, que aparece a perseguição, onde o Pentágono reconhece oficialmente, eram OVNIs. E a partir de agora, eles estão abertos aos contatos imediatos. Nunca um presidente americano endossou um assunto desse, pois agora está começando a chamada iniciação planetária. Coisa que há 30 anos atrás eu nunca imaginei.
Quando que os Estados Unidos iam oficializar um assunto desse? Pois nós falamos aqui, e no outro dia estava lá nas manchetes. Os OVNIs são oficiais agora. E pasmem, vocês vão lembrar desse assunto. A partir deste ano, vão começar mais sinais nos céus, porque agora está aberta a porta, né? E vão começar a aparecer mais ainda contatos. E não é de se surpreender quando eles tiverem em contato. Porque qual a jogada do movimento Nova Ordem Mundial? Como o mundo vive em tribulação e falta de paz, tudo está sendo calculado. Esta Covid-19 faz parte do plano Nova Era. Ou seja, é um ensaio para controle da população. É um ensaio para o quê? Controlar a todos pelo totalitarismo e tecnocracia. Por enquanto, então estamos lá. Os celulares estão sendo auditorados. O governador de São Paulo da Nova Era. Ele já sabe quem é que está saindo de casa e quem não está saindo de casa. Mais um cafezinho em nome de Jesus. Pastor Vitória está perguntando, Deus poderia ter criado outros seres no universo porque os ETs seriam demônios e não seres criados por Jeová realmente? Não, a criação nobre de Deus chama-se homem. O ser humano é único no mundo tridimensional, no mundo carnal. Agora, os demônios são anjos caídos. Aqui está o livro de Enoque. O livro de Enoque. Um livro que mostra enigmas e mistérios do universo. É um livro que deveria ser, inclusive, canônico, mas ele é tão rebuscado, tão difícil de interpretar, que os padres da igreja, nos concílios da igreja, não propiciaram a entrada do livro de Enoque, apesar dele ser citado lá no livro de Judas, que é o penúltimo capítulo da Bíblia, o penúltimo livro da Bíblia. Ele é citado que Enoque, né, o sétimo depois de Adão, o que Enoque fala está escrito aqui. E está escrito na Bíblia. Então é um livro de referência bíblica. Aqui nós temos toda a história da queda dos anjos. Olha só. Quando os filhos dos homens se multiplicaram nesses dias, considerar que suas filhas também eram elegantes e belas. E assim os anjos, filhos dos céus, as viram. Quem são esses anjos, filhos dos céus? São o quê? Anjos caídos, demônios, também chamados, ou arcanjos, né? Que são chamados seres celestes. ETs. O Chico Xavier, entra na internet e veja, eu tenho curiosidade de entrar. Declarou um dia que os espíritos que falavam com ele eram ETs. Ora, se os espíritos dos espíritas são ETs, os ETs são demônios. Os ETs são demônios que se materializam, que mostram-se para poder enganar os homens e pôr em prática um plano satânico. Porque o diabo nunca foi nem onisciente, nem onipresente, nem onipotente. Ele não sabe o que vai acontecer como pensa. Só Deus é onisciente. Só Jesus, que é um com o Pai, é onisciente, onipresente, onipotente. Mas o diabo, através da nova ordem mundial, consegue controlar a mente humana através da entrada dos sensores hoje dentro do ser humano. Porque a propiciação da inteligência artificial é ser uma com o ser humano. Aí que está o perigo daquilo que eu falei a semana passada. Eu vou falar como isso vai acontecer. Né? Nós, quando começávamos a estudar... Então, só para encerrar. Os anjos caídos estão aqui, ó. E os anjos, filhos dos céus, viram as mulheres, entraram nela, escolheram as mulheres da raça dos homens e tiveram filhos com ela, que eram os gigantes. Olha os nomes dos chefes satânicos. Samiasa, Uracabaramel, Aquibel, Tamiel, Ramuel, Danel, Aquel... Nomes demoníacos. Quem são esses demônios? Os anjos que vieram na terra. Os anjos que já entraram naquela época aos homens, nas mulheres. Olha, coabitaram com as mulheres e tiveram filhos. Que eram o quê? Os gigantes. Está lá em Gênesis, capítulo 6. Abra lá. Ai, Jesus, estão assistindo? Então, sim, pastor, tem duas perguntas aqui. Pode fazer. A Daiane Marques está perguntando, mas essas aparições são verdadeiras? O diabo aparece, engana todo mundo. E tem outras que são chamados hologramas que já estão nos céus. Também um projeto desde 94 que existe, que é o Bluebeam. Tá? Esse Bluebeam é um projeto internacional, também fomentado
pela estrutura, vamos dizer assim, secreta americana que visa manifestar nos céus sinais para enganar as pessoas. Mas olha só, primeiro vou ler aqui em Gênesis 6, diz assim, verso 1 em diante. E aconteceu que como os homens começaram a se multiplicar sobre a terra, nasceram filhas. E viram os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Os filhos de Elohim, os anjos. Os anjos são os filhos de Elohim, filhos de Deus, anjos caídos. Viram que as filhas dos homens eram formosas, como está lá no livro de Enoque, igualzinho a Bíblia. E tomaram para si mulheres de todas que escolheram, e disse Jeová, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. Essa palavra gigante significa nefilins. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e geraram filhas, esses eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Então haviam 3 tipos de pessoas antes do dilúvio. Anjos caídos, homens de carne e osso como nós, e os filhos decorrentes da união de anjos com as mulheres, que eram os gigantes da época. Os valentes eram pessoas de origem mesclada, anjos e homens, então eram de natureza anormal, eram os pãs, eram os sátiros, eram os, na época, deuses, entre aspas, eram de força violenta, pessoas gigantescas e que morreram no dilúvio, porque Deus falou, não dá mais para manter essas duas raças juntas, homens e anjos. Então, todo ser expirou e os anjos nunca mais tiveram essa liberdade. Mas diga para Elisa, né? Que tinha dúvida. Que a Daiane Marques. A Daiane, que os anjos podem se manifestar, sim. Quem vem da Umbanda, da Macumba, do Candomblé, sabe disso. No ocultismo, o diabo se apresenta, sim. Infelizmente. E mais, em 2 Coríntios, capítulo 11, fala que ele se faz de anjo de luz para enganar a todos. Então, a grande parte do que vemos hoje como esses anjos bons, manifestado no Espiritismo, chamado Espiritismo Branco, manifestado na Rosa Cruz, manifestado na Provida, manifestado em outras religiões, em outras situações, astrofísicas até, de contatos imediatos, tudo isso aí são demônios. Pode trazer eles aí para ver se eles conseguem falar com a gente. Eu estou esperando. Estou esperando, por quê? Porque em nós habita aquele que está acima de tudo, que é Jesus. O Espírito Santo está acima de todos os seres e faz com que nós nos assentemos nos lugares celestiais acima desses poderes angelicais, também ditos OVNIs. Nós estamos acima dos OVNIs. Glória a Deus. Fantástico. Pastor, a Alexandra está perguntando, quando tudo isso acontecer, nós cristãos estaremos aqui. Então, Como vamos enfrentar tudo isso? Lindo, lindo. Então, só continuando. Então, vamos lá, vamos prosseguir, né? O assunto é apaixonante. A nova ordem mundial já segue uma agenda espiritual, uma agenda satânica, que ela tem que se cumprir. Então não importa quem comece ou quem acabe, o mundo nunca mais vai ser o mesmo depois dessa crise que estamos passando. Então o diabo ele tem várias armas para cumprir o que a palavra permite, porque Deus permite, não é? Tudo é permissão de Deus, para que se cumpra. Por exemplo, estamos agora numa quarentena que está sendo boa para nós cristãos. Muitos estão tendo chance de ler a Bíblia. Tem gente que nunca assistiu tanta pregação, não está assistindo agora. Então é um momento que Deus permite, mas ao mesmo tempo é um momento em que o diabo está tendo todos os parâmetros que ele precisa para poder desenvolver o controle total. Porque a nova ordem mundial visa o controle total 666. O que é isso? É um controle da pessoa. O diabo precisa saber quem é crente, quem não é crente, para destruir. O diabo precisa minar a fé, precisa saber o que a pessoa está querendo, vivendo, pensando, o que está fazendo. Né? Então, o controle total vai permitir isso. Então, como é que a nova era está vindo? Ela está vindo dessa forma. Né? Nunca ficou tão clara a manifestação satânica como nos últimos tempos. Né? O que era bruxaria na Idade Média, que era combatida pela igreja,
e a turma ganhava fogueira com isso, hoje os bruxos têm destaque. O Paulo Coelho é um dos homens mais lidos do mundo. Um homem bruxo, ligado à nova era, ao movimento nova era, na nova ordem mundial. Nós temos aí artistas ligados à nova era. Hoje, a nova era está se manifestando através dos meios artísticos e as pessoas entram numa iniciação chamada iniciação luciférica. E ela não sabe que aquilo é satânico, mas é famoso. Está lá a Lady Gaga, está lá One Word at Home. É um movimento que hoje está pegando. Está todo mundo em casa, mas ligado à nova ordem, ligado a esse movimento artístico. Então as pessoas, nessa visão planetária única, se adequam ao movimento sem saber que isso aí está fazendo a vontade de Satanás. Então, no fundo, está se cumprindo uma agenda. E a agenda visa, em primeiro lugar, debilitar as nações. Em primeiro momento, é preciso debilitar as nações. Como debilitar? Uma virose dessa, chamada guerra biológica que estamos vivendo, é uma grande forma de debilitar. Porque agora vai se seguir o quê? Uma grande debilidade econômica. Vai vir a biológica, vai vir em seguida a econômica. Em seguida já está prevista no calendário satânico uma grande guerra. Eu tenho aqui o Nostradamus. Ah, pastor, o senhor não vai falar que o senhor segue nós. Não, o Nostradamus fala de uma grande guerra. Vocês acreditam nisso? O cara fala de uma guerra. Eu mostrei agora para os nossos queridos japoneses que estão aqui. Guerra do Oriente, da Ásia, com os árabes, contra o Ocidente. Vocês acreditam nisso? Escrito no século XVI. Nós tratamos. Fala do anticristo. Mostrei para eles agora, nas centúrias finais, do derramamento de sangue dos cristãos. Porque tudo visa destruir os cristãos. Mas o que é preciso então? O diabo tem que fazer o quê? Enfraquecer os povos. Como? Em primeiro lugar, essa grande virose. Depois virá a debilidade econômica. Depois virá uma grande guerra. E com isso, nesse ínterim, neste contexto, neste teatro armado pelas trevas, o que acontece? As nações precisam de uma saída, porque a igreja está enfraquecida, infelizmente. Irmãos, a igreja hoje não é resposta para o mundo. Ela é resposta, mas a grande parte não é escândalo. Hoje a igreja visa mais o dinheiro, do que a vida espiritual. A gente está cansado hoje. Hoje a igreja, desculpa a verdade, não visa a porta estreita. Não visa a santidade. Não visa a busca do Espírito. Não visa o amor ao próximo. Ela visa o ego, muitas vezes. Então essa igreja enfraquecida, dividida. A gente vê as igrejas brigando entre si. A gente vê os pastores se agredindo. Dizendo, eu só sou salvo, meu show é melhor, a minha igreja é melhor, vem para minha. E quanto mais você dá de dinheiro, vai ser mais rico. Está errado isso, Jesus nunca ensinou isso. Jesus ensinou que dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Jesus ensinou, renuncie a si mesmo, negue-se a si mesmo. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Outro espírito. É um espírito que não se vê mais hoje em dia, salvo os remanescentes fiéis. Mas a grande parte hoje, nós vemos uma igreja católica arrebentada, ligada com a nova era. Nós vemos uma igreja católica hoje que fala em uma unidade com as trevas. Ah, mas a verdade é que a nova era quer essa unidade entre todos os povos. Mas uma unidade nas trevas está errado. Eu não posso negar a Cristo para ficar de mão dada com um Krishna. Me desculpa. Não é verdade? Ah, mas prova isso na Bíblia. 2 Coríntios capítulo 6 fala assim, que concorda entre Cristo e Belial. Que concorda entre a luz e as trevas. Não tem jeito. É o que eu sempre falo, vai casar? Não vai casar com um macumbeiro que você vai entrar bem. São espíritos desiguais. Então, nós que somos de Jesus, temos que ser uma luz que atinge o mundo com o amor e mostra a paz, a verdadeira paz que o mundo não tem. Só que neste cenário que vai ser montado pelo diabo, que está sendo montado no mundo, de adversidade, de grande tribulação, vai vir um Salvador da pátria. E nesse ponto os alienígenas estarão se manifestando. E neste ponto o mundo vai recebê-los como salvadores para uma nova era. Uma era de paz.
Só que aqueles que não aceitam, porque sabem que são demônios, aqueles que não aceitam esse movimento, porque sabem que ele é satânico, serão perseguidos. Sabia que na China já existem os chamados centros, não seriam campos de concentração, eles chamam de campos de educação e adaptação. Olha como eles são, olha só, Sérgio, eles são terríveis. Existem fotos na internet. Grandes campos do que? De concentração? Não, de educação, onde aqueles que não aceitam o Partido Comunista, o que ele sumiu o café, foi arrebatado o café. O pessoal do Partido Comunista, que não aceita o Partido Comunista, é colocado lá para aprender, para se adaptar, para se converter ao comunismo. Então, na nova era, eles vão pegar as criancinhas, filhas dos cristãos, que a tendência é essa, e colocar nas comunidades de educação para a formação do novo pensamento. Olha o perigo. Já existe isso em muitos países. Então, queridos, estamos aí tardios já na obra, porque a coisa está acontecendo. Há os que dizem que depois dessa grande epidemia virá uma outra onda maior, e que para sair disso, porque vem de uma outra maior, já tem a vacina pronta. Eles são tudo espertos, eles falam que não tem vacina, mas tem. E a pessoa que vai ter essa vacina, que vai receber essa vacina, ela vai ter que doar, vai ter que ser colhido sangue para uma identidade mundial genética. Olha só, então, há uma jogada que existe agora já prevista, né? É uma jogada biológica de colher materiais de todas as pessoas. Então, todos devem doar o seu material genético. Para quê? Para um banco de dados de um supercomputador quântico que vai reter toda a informação das pessoas. Então vão saber a sua genealogia, vão saber a sua inclinação para as doenças. Então é bom. Por que você vai ter que doar? Você vai ter que ter a sua identidade digital mundial. Não, porque você vai ter lá uma central que vai saber o que você tem de doença, vai saber se você vai ter diabetes, obesidade, hipertensão, seja o que for. É uma aparência de benevolência, mas no fundo é para ter um controle da tua vida. E ao mesmo tempo, para você poder sair de um perigo, desse risco, ou receber a vacina, você terá que receber essa infusão de uma possível vacina que poderá conter o que nós chamamos de hidrogel de DARPA. Falei semana passada, até alguns foram pesquisar e confirmaram. O que é o hidrogel de DARPA? Trata-se da nanotecnologia. O que é isso, pastor? A nanotecnologia é um ramo da ciência farmacêutica, biológica, que produz nanopartículas que são tão pequenas, mas são precisas. Então seriam microchips que seriam infundidos dentro do teu corpo e que poderiam se conectar, porque o material é um material parecido com o material subcutâneo, o hidrogel de DARPA, e poderiam se conectar e esse material, esses sensores entrariam em você, se conectariam ao seu tecido e ao seu tecido cerebral, a sua mente, e você então mandaria, através desses sensores, todas as informações do que é necessário para o controle da tua pessoa. O que você está pensando, o que você está comendo, a água que você está bebendo, a temperatura do teu corpo, se você está ficando doente ou não. Então você está numa guerra. Então, olha a desculpa deles. A DARPA é isso. Você está numa guerra, eu preciso saber se você vai estar em condições, tem uma anemia, não tem anemia, se levou um tiro, tá? Se você tem condições de continuar, se não tem. Isso tudo é registrado no supercomputador quântico. Na verdade, é um controle total da pessoa. Parece boa, nossa, vão saber da minha vida sim. Mas se você sair na esquina, já vão saber. Se você for cultuar a Deus na esquina, já vão saber e vão impedir. Pastor, porque no movimento Nova Era, o cristianismo não tem vez. Estão perguntando como diferenciar a vacina do hidrogel. Não, aí que tá. Aí que tá. Se a coisa for acontecer, você vai ter que fugir da vacina. Quando ela chegar. Porque atualmente essas vacininhas você pode tomar. Nossas vacinas aí, por enquanto, por exemplo, tem 100 vacinas sendo testadas agora para o Covid-19. O Trump já prometeu que até setembro sai uma. Né? Dizem alguns lá no Reino Unido que talvez antes do final do ano não consigam. Mas está todo mundo atrás, porque é muito dinheiro. É muito dinheiro. Assim foi com a vacina do H1N1.
né? E o Tamiflu, que estava na prateleira, e a Roche estava falindo na época, em 2008, 2009, a grande empresa Roche tinha o Tamiflu, que é uma medicação simples, mas através do Tamiflu, vendendo bilhões e bilhões de dólares, eles fizeram com que a Roche, lá do último, se tornasse uma das maiores indústrias de novo nos Estados Unidos. E um dos diretores lá, do alto comando americano, era um dos maiores acionistas da Roche na época. Então, o que eu quero dizer? Que a vacina que vai ser preparada do hidrogel é uma vacina que ainda vai ser preparada. E essa, a gente vai saber que ela tem a ver com a nova era, porque vai ser imposta. Quando ela for imposta, você vai saber. Aí só tem um recurso: você fugir para o interior de São Paulo, interior do Brasil, morar lá na divisa com o Tocantins, enquanto dá para você viver do que é alto, do que é, vamos dizer assim, do autossuficiência. Você plantar, você ter uma vaquinha, ter uma galinha, porque para comprar e vender, você vai ter que ter a tua identidade mundial. Olha só, a nova era visa isso. Haverá um chamado, um reset mundial. O que é isso? Haverá um momento em que eles vão ter que dar um tempo para a energia total. Eles falam de 3 dias e 3 noites de trevas. E isso é previsto no catolicismo, já falaram. Houve lá uma visão de Fátima que haveria 3 dias e 3 noites de trevas total. E a partir daí o mundo mudaria. É previsto isso também da nova ordem, porque vai ser o reset econômico. Na hora que você voltar depois de 3 dias, vai parar a internet, vai parar a energia, vai parar a luz, vai parar tudo. Quando volta, você, para poder se reintegrar, você vai estar na nova ordem mundial. Não vai existir mais o dinheiro, moeda, nem cartão. Você já vai ter que ter o chip dentro de você. Você fala, não vai ser aquele chipzinho da mão? Aquele chipzinho já está vencido. Em 90, quando eu comecei a pregar esse assunto, eu falava, não se tinha tecnologia, não existia chip. Quando eu pregava isso, não existia computador 386. Era só o 286. O 486 foi em 94. O 386 em 91, 92. Quer dizer, não havia tecnologia para se falar em chip. Em 97, 98, começou a falar dos chip. Aí já pregava o chipzinho. Hoje, com o hidrogel de DARPA, eu digo para você que o chip é atrasado, porque o chip eu posso cortar. Tudo bem, eu corto minha mão, eu sou cirurgião, 2 pontos, acabou. Não, mas o hidrogel coloca em você um chip no corpo inteiro. Você não tem como fugir mais do mecanismo nova era. Por isso que não pode comprar ou vender, ou senão aquele que está dentro do sistema. Por isso que a coisa é mais perigosa do que nós pensamos. Porque a tecnologia de hoje não é a tecnologia de 20 anos atrás, e muito menos a de 30 anos, quando a gente pensava, quando os filmes parecia até uma tatuagem, o chip. Não era nem chip, era uma tatuagem, nada. A marca da besta, que era aquela marca, esquece. A coisa é pior, porque a tecnologia hoje fala de uma maneira muito mais sutil e é viável. Porque a tecnologia, ela está aumentada e está desenvolvida. Forte. Quanto à vinda desses seres espaciais aí, nós temos agora o famoso Nibiru, né? Que é o famoso planeta X, que agora até a History está falando dele. Até o Discovery, que estão falando desse planeta que seria o 10º planeta do nosso sistema solar, onde os ETs teriam origem também. Olha só, e esse planeta 10, estaria se aproximando da Terra. E que esses ETs poderiam evitar, olha só o absurdo, um possível cataclisma entre o planeta X e o planeta Terra. Até essa história. Tudo isso é uma fantasia que o inimigo usa para iludir aqueles que estão dentro do cristianismo verdadeiro. A verdade é que quando tiver um cataclisma total, quando a Terra estiver envolvida, porque a guerra mundial, segundo a palavra, vai matar, não precisa mais, tá bom, vai matar 1/3 da humanidade. A próxima guerra vai matar 1/3
terço. Com isso, virá o anticristo trazendo paz. E por isso que as pessoas vão se render à nova ordem. Porque não vão aguentar as aflições. A Bíblia fala de uma aflição tal que nunca houve nem mais há de haver, porque não tem condição de haver coisa pior. Então o que nós estamos vivendo hoje, que já é um tormento, imagina você ver caixões e mais caixões, vai ser bem pior. A próxima onda, porque este vírus, ele não é de alta letalidade. Se morrer 1 milhão de pessoas, não morre, porque é perto de 7 bilhões,7 de... Nós temos 7 bilhões e 700 milhões de pessoas no mundo. 7,7 bilhões. 1 milhão não é nada. Agora imagine 1/3 da humanidade. Estou falando de 2 bilhões e meio a 3 bilhões de pessoas morrendo na próxima virose. Né? A gripe espanhola matou muito mais do que hoje. Matou 50 milhões de pessoas em 1919, depois da Primeira Guerra Mundial. Eu não tenho dúvida que tudo isso já está sendo controlado. Né? Então, quando vier o anticristo, vai mudar tudo isso. Ele vai trazer uma paz, este homem, que eu não acho difícil que seja um homem ligado até aos ETs, porque pode ser que esse homem seja um homem sobrenatural. Esse filho do pecado, que é o filho do diabo aí que vai vir, né? Que segundo a nova era ele tem o nome de Maitreya, ou mestre, famoso Maitreya. O Maitreya é o Messias, que é esperado segundo os novaeristas, segundo os conspiradores. Esse Maitreya é o Messias que não veio para Israel, vai vir agora. É o Buda Maitreya, que está sendo esperado pelos budistas, o salvador do Buda. É o Maomé, o que vai vir aí dos islamistas, dos islâmicos, muçulmanos. É o Krishna dos hindus. Então, eles dizem, é o Cristo que os cristãos estão esperando. Então eles estão inventando uma moda para quando vier esse homem de paz, com sinais e maravilhas de poder, todo mundo vai crer, é Jesus. Até cristãos. A Bíblia fala que até os escolhidos seriam enganados. Não acreditem. E os hologramas feitos pelo Bluebeam, eles são preparados para iludir também as pessoas a crerem que esses sinais do céu correspondem à vinda do Messias. Então hoje já aparecem nos céus imagens. É possível. O holograma nada mais é do que um fruto da ação visual, né, ótica, chamada 7D dos satélites. Um holograma, por exemplo, do 7D, é você assistir uma pessoa conversando com você, a pessoa não está ali, como se ela estivesse ali, é um holograma. Até pessoas que já morreram, artistas, aparece um filme deles, assim, ele conversando com as pessoas, e ele não está ali, é um holograma. Isso é a tecnologia que existe hoje para enganar as pessoas. Isso vai aparecer no céu com sinais, eles vão aparecer, ai, Jesus voltando, e vai enganar muitos. É dito biblicamente. Jesus falou, quando disserem, eis que o Cristo está ali, ou está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Então Jesus já está preparando para o Bluebeam, Jesus preparou para os discos voadores, e Jesus preparou, só que a turma não ouve. Então, irmãos, nós não podemos acreditar em nada disso. Não entrem nessa. Porque, infelizmente, toda a situação, o plano está sendo preparado, né? Para que o movimento Nova Era, ele entre rasgando e não terá volta. A nova ordem mundial ela vem para escravizar, né? Para ter domínio sobre as pessoas, para colocar o indivíduo nessa teia, e a pessoa não consegue nem comprar, nem vender, nem viver sem a dependência da chamada inteligência artificial, que é ligada a este homem, chamado homem da nova era, o líder mundial, que é o Maitreya, que é o anticristo. Quem é o Maitreya? O anticristo. Estão perguntando aqui, pastor, qual o papel do Papa em tudo isso? E olha, entre nós aqui, para mim o Papa, não esse, mas o próximo, já é o Papa do anticristo. Segundo estudos. E ele é o falso profeta. Porque haverá o endosso de uma grande religião chamada Grande Babilônia, ou Grande Prostituta, que é prostituta na Bíblia, é igreja que se vende. É igreja profana.
Então haverá o endosso de um grande líder religioso para poder aferir, vamos dizer assim, a liderança do Maitreya. Eu não digo nada se o papado não endossar, porque o Papa, infelizmente, hoje tem cada vez mais endossado o movimento Nova Era, sem, coitado, saber das coisas. Ou sabe, né? Não sei. Assim como a maçonaria. A maçonaria, os maçons iniciais não sabem da verdade, do olho que tudo vê. Aquele olho que está na nota de $1, a nota de $1 tem lá, nova ordem mundial, nova ordem secular, né? Aquela nova ordem mundial está escrito na nota de $1. E tem aquele triângulo que é o mesmo triângulo da maçonaria, que é o mesmo triângulo da Rosa Cruz, é o mesmo triângulo das sociedades secretas, aquele triângulo com o olho no meio é o olho que tudo vê, aquele olho de Lúcifer. Então as pessoas que estão nas chamadas sociedades secretas, sabem que Lúcifer está por trás de tudo isso. Aí está, nossa, que coisa linda, mostra. Aqui a nota de $1, ai que lindo. É que eu estou sem a nota de $1, que o dólar vale tanto hoje que eu nem sei onde tem o dólar mais. Viram? Obrigado. Fantástico. Então, amados, estamos chegando. Muitos dizem, bom, e o anticristo vem quando? A Bíblia fala que o Espírito Santo o atrasará para que nós tenhamos tempo de fazer a obra de Deus. Né? Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Diz assim, olha aqui, ó. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que o do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor destruirá pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vida. Então, o iníquo é o chamado anticristo. Essa é a visão da teologia, inclusive. Que o anticristo vai vir agora como um homem que vai resolver os problemas do mundo. É o único que vai conseguir trazer paz entre Israel e os árabes. Haverá uma guerra antes. Naquele conflito, naquela situação, naquela miséria que o mundo vai ficar, naquele caos, vem o Salvador, entre aspas, da pátria, né? O Salvador das coisas, o chamado homem que virá, olha aqui, ó, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Ele vai fazer sinais, poder, que o povo gosta de sinais. A igreja hoje adora sinais. A igreja gosta de sinais, dinheiro e show. Do que o crente gosta? De sinais. O que é sinal? Profecia, cura. Ele tem que ter cura. Tem cura. Te calabaçuque, calabaça, reteté. Tem que ter fogo, tem que ter cura, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Tem que ter dinheiro. Deus é bom, Deus tem que me dar. Não é verdade? E tem que ter show. Pode ver. As maiores lives são dos cantores. Quanto mais famoso o cantor, maior live. Uma palavra como essa, ninguém quer saber. Palavra de Deus mesmo, ninguém quer saber. Que palavra, pastor Lenilton? Isso aí não leva a nada. Não leva a nada, você vai ver. Então tá aqui, ó. O anticristo virá. Então, quando é que ele vai vir? Existe um tempo determinado. Quando Deus liberar, ele vai vir. E o pior é que ele vai vir para enganar muitos, através da operação do erro que já está hoje dominando as nações. O que é a operação do erro? Tudo que é certo passa a ser errado. O que é errado passa a ser certo. A nova era, a nova ordem mundial, ela traz um lema. Acabou o patriarcalismo. O velho pensamento de homem, mulher, família. Acabou a família. Vai ter transexuais, homem com homem, mulher com mulher. Acabou. Não existe mais regra. O feminismo é total. Na nova era de Aquários, quem manda são as mulheres. Só que a Bíblia fala diferente lá em 1 Coríntios 11. Que o homem é a cabeça e a mulher é a coluna. Né? Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, e o homem é a cabeça da mulher. Está lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 3. Mas não é bem assim. Então vamos rasgar a Bíblia. É o que a nova era quer.
quebrar os paradigmas. Então, o que caracteriza o movimento de ordem mundial, esse movimento da nova ordem, é justamente a mudança de comportamento. É o que as novelas, é o que os filmes impregnam hoje, pela mensagem neurolinguística subliminar. Então a pessoa é bombardeada. Ela começa a assistir novela às 7 da noite, para meia-noite, tudo com mensagem subliminar. É homem com homem, beijando homem, é mulher brigando, batendo no marido. É a famosa operação do erro que está vivendo a nova era. Não existe mais a família clássica tradicional, não existe mais. Não dá ibope. Não dá ibope. Tem que ter sexo livre, nova era. Feitiçaria, nova era. As pessoas adoram magia, nova era. Paranormalidade, nova era. Tudo. Quando eu falo nova era, é nova ordem mundial. É a mesma coisa. O pastor está perguntando qual o objetivo de se instaurar essa nova ordem e escravizar os humanos? É fazer com que o diabo tenha domínio total sobre o ser humano, coisa que ele sempre quis desde o começo. E a Karina, pastor, está perguntando como fica a igreja que está pregando todas essas coisas, menos a palavra. Essas também serão confundidos por essa situação de aceitação que estamos vivendo? Infelizmente. Porque a Bíblia fala que aqueles que são de Jesus não vão sair dele. João, se não me engano, capítulo 10. Abra lá. Cris gosta que eu falo abra lá. Olha só. Olha essa que linda essa passagem, rapaz, que Deus me deu agora. Ó, João 10, 27. As minhas ovelhas, disse Jesus, ouvem a minha voz. E eu as conheço. E elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna. Que maravilha! E nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Linda passagem. Você é de Jesus, você não consegue ficar do outro lado. Se você é de Jesus, você não vai ser enganado. Quem é de Jesus até gosta de uma igreja que tem a sua carnalidadezinha, mas no seu coração você está firme com Jesus. Essa é a verdade. Pastor, perguntar assim, pastor, com tudo que estamos vivendo no meio evangélico, busca por poder político, tem uma chance da igreja protestante ser o local de origem do anticristo? Olha, infelizmente pode ser, porque o diabo ele é muito esperto. Segundo os estudos, o diabo tem 9 possibilidades de formar o anticristo, porque ele não é besta, o diabo não é burro. Lembre-se que o diabo conhece a Bíblia de cor, conhece o ser humano desde o início. Então ele vai preparar várias possibilidades, porque ele vai formar um homem, né? Se for homem, tem que ser um homem que seja íntimo e fiel a ele. Então, não importa se saia da igreja evangélica, está cheio de crente, que é um perigo por aí. Lobo vestido de cordeiro? Pode ser. Pode ser um que venha do Tibete. Segundo, eu não vou falar que eu sou fã de Nostradamus, mas o Nostradamus fala que o anticristo vai vir do Oriente. Os estudos também falam que as religiões orientais são mais ligadas à nova era. Pode ver, os Krishnas, os Rashnish, aquela turma toda, o próprio famoso aí, que eu até pensei que ele fosse ser o anticristo, coitado. O reverendo, não o Moon, aquele outro reverendo que era, qual é o nome dele? Que era orientador dos presidentes, tal do Obama, aquele careca budista, monge budista, famoso. Eu pensei, fala em paz, conhece tudo. São técnicas da nova era. Pode ser que venha do Oriente, pode ser que venha do mundo político, pode ser. Alguns estudos falam que o anticristo vem do mundo político. A Bíblia não deixa claro de onde vem, fala que ele vem. Essa teoria dos ETs, como os ETs vão começar a se manifestar, não estaria errado vir um ET qualquer, um demônio aí, materializado. Por quê? Porque sendo ele de nenhuma nação, ele pode ser um homem planetário. Que se vier dos Estados Unidos, a China não vai querer. Se vier da Inglaterra, a França não vai querer. Então eu sei que este homem tem que vir de um lugar muito simples para poder dominar o mundo, ou até de um espaço interplanetário. 4 minutos. Vamos lá. Mais uma pergunta. Pastor, os salvos passarão por essa nova ordem? Os salvos vão pegar o início da nova ordem mundial.
Mas eu creio que Jesus não vai deixar a gente sofrer muito, não, porque Jesus ama. Né? Como eu falei aqui, ele conhece os dele. Agora, segundo a teologia, depois do arrebatamento haverá um remanescente que não foi fiel, que será decapitado, será atormentado na chamada tribulação, a grande tribulação. Que eu, particularmente, acredito que todo mundo vai passar. Eu não creio que seja só para alguns, não. Porque já tem gente hoje que, coitados, não tem nada a ver com a nova ordem mundial, já estão sendo tribulados, não tem nem o que comer em casa. Se para os judeus será o Filho de Deus, deve vir de Israel? Não, sei que diz Israel, mas vai estar todo o núcleo, vai se concentrar lá no Monte Moriá. Onde é o Monte Moriá? É onde está a Mesquita de Omar, aquela abóbada dourada, onde era o templo de Jerusalém. O que eles estão querendo? E o Trump estava querendo isso. Que os árabes saíssem de lá para se refazer o templo onde é a Mesquita de Omar. E aí talvez seja o início do grande conflito mundial, porque os árabes não vão deixar que a rocha, chamada rocha fundamental, que é onde está a Mesquita de Omar, onde está aquela abóbada, a famosa abóbada dourada que você vê em Jerusalém, ali deveria ser o templo de Salomão. A lateral dela, inclusive, é o grande chamado Muro das Lamentações. Os judeus vão querer tomar aquilo lá. No que vão querer tomar aquilo lá, vai deflagrar a Terceira Guerra Mundial. Pode escrever isso aí, vocês vão ver só. Tá bom? Hoje acho que tá bom. Vamos orar? Vamos. E amanhã, na semana que vem, a gente vê o que a gente fala. São os pedidos de oração. Tá? Vamos lá. O Cristiano, então, Vedrossi, vamos continuar orando por ele. A Celie está com câncer de pâncreas. O Francisco Andrade, pela saúde dele. A Sadoco por Covid, mais um com Covid, você vê que praga, né? O Aletildes Carvalho também precisa de oração. Vamos orar. Senhor Jesus, Tu és quem manda no universo. A Tua palavra aqui diz que todo o poder te foi dado no céu e na terra, e nada escapa aos Teus olhos. Então, Jesus, isso que foi pregado apenas é verdade para aqueles que estão aí fora, mas para nós a verdade é Cristo. Então, se nós temos a Ti, estamos livres. Senhor, venha abençoar essas vidas que nomeamos, venha abençoar aqueles que estão com medo, venha abençoar aqueles que estão indecisos, que estão fracos, que se fortaleçam em Ti, porque aqueles que têm a Ti, nada temerão. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei, de que me recearei. Senhor, fortalece o Teu povo, dá vitória para a Tua igreja, restaura a Tua igreja nesses últimos tempos, com o fogo do Teu Espírito, com o verdadeiro avivamento santo, que restaura a igreja, numa igreja pura e imaculada, que haverá de subir para sempre, para estar contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.